Eu estava aqui pensando, minha gente, que as pessoas elas têm mais força de vontade. Vocês já perceberam que as pessoas têm mais força de vontade de lutar pelos sonhos dos outros do que pelos seus próprios sonhos? Tá aqui raciocinando e tá observando que muitas pessoas fazem isso. Ela deixa de focar nos seus sonhos, se dedicar aos seus estudos, aos seus planos, seus focos, para abrir mão de tudo isso, para estar se dedicando ao sonho das outras pessoas. Quando se trata dos sonhos delas, elas não têm força de vontade, não têm ânimo, elas ficam procurando, arrumando desculpas para procrastinar. É incrível, né? Elas arrumam desculpas para procrastinar. Ela não só procrastina, ela arruma desculpa, ela sempre arruma um motivinho para poder sempre deixar as coisas delas para depois. E eu venho observando isso. Se ela depositasse a força dela de vontade que ela tem de se dedicar a outro ser humano, a outras empresas, elas teriam mais realizar seus sonhos, realizar seus objetivos, seus focos, construído coisas. Não estaria tanto atrasada na vida se tivesse focado em si mesma. Eu também percebi que as pessoas, se ela focasse mais em empreender, trabalhar para si mesma, em vez de trabalhar em empresas, elas teriam uma qualidade de vida melhor. Eu acredito que ela teria uma qualidade de vida melhor. Eu foco muito nesse negócio de empreendedorismo, entendeu? Na área de empreendedorismo, porque as pessoas que como se diz, minha gente, quando a gente trabalha para outra pessoa, a gente perde mais tempo da nossa vida focando mais em fazer outra pessoa enriquecer. E fora que a gente nunca sai do lugar, é aquele mesmo dinheiro que não dá para fazer nada, não dá para fazer quase nada, né? E fica aquele ciclo que acaba se tornando vicioso e você não sai daquilo. E você trabalha para fazer outra pessoa crescer, você faz outra pessoa enriquecer, em vez de você mesmo se enriquecer. Porque o empreendedorismo, eu acredito que o empreendedorismo é a melhor maneira de você ter uma qualidade de vida melhor, mudar a sua vida. Em vez de trabalhar para os outros, de ser empregado, minha mãe costumava dizer de ser piniqueira, né? De estar fazendo os outros crescer. Então, se a pessoa pegar essa força de vontade que ela tem, porque veja só, quando você trabalha no CLT, tem ponto para bater, tem a meta para bater, e quando ela vê, as pessoas veem que tem isso para cumprir, elas se levantam cedo, tem aquele, mesmo reclamando, se levanta cedo, mesmo doente, mesmo com dor, porque ela sabe que se ela não trabalhar, ela não vai ter o dinheiro dela, ela não recebe, ela desconta no salário dela muitas das vezes, e aí ela vai ter que ir pelo jeito. E porque quando é para ela trabalhar para si mesma, ela desiste, ela fica procrastinando, ela fica com preguiça, ela inventa qualquer desculpa para não trabalhar, ela sempre deixa para depois os planos do trabalho, mas quando é para os outros, elas no instante faz. Então é sobre isso, minha gente, que as pessoas têm que procurar focar mais em si, nos seus sonhos, nos seus planos, ter mais força de vontade, ter mais foco. Que eu percebo que eu não estou vendo muito isso. As pessoas, elas sempre se anulam,
sempre focando nos sonhos dos outros, e o sonho delas, que são mais importantes, elas não sonham, elas não têm força de vontade de lutar pelos seus sonhos. E se a pessoa elas trabalhar muito nessa área, eu acredito que a vida delas vai melhorar bastante, minha gente. E eu acredito muito nisso. Então é isso, é sobre isso, minha gente, que eu vejo muitas pessoas que têm força de vontade de lutar os sonhos dos outros e não lutar os seus próprios sonhos, que são os mais importantes, que é sua vida, seu sonho. Eu vejo a maioria das pessoas perdendo um terço da sua vida, enriquecendo outras pessoas, enriquecendo outras empresas, enquanto a vida dela está lá estagnada. Não muda, não sai do lugar, fica aquela mesma coisa, entrando, saindo, é aquela mesma coisa. Trabalha para sobreviver. Muita gente trabalha para sobreviver. A gente é escravo do capitalismo. A gente fica sendo escravizado o tempo todo. E a gente tá vendo aquilo acontecendo com a gente e não tem força de fazer nada, não tem força de vontade de fazer nada para mudar aquela situação. Continua ali estagnada. E é sobre isso, minha gente, a gente tem que ter força de vontade de lutar, de correr atrás, de melhorar a nossa vida. Se a gente não correr atrás dos nossos sonhos e objetivo, ninguém vai ligar não, ninguém vai fazer isso pela gente não. O povo quer mais que a gente seja escravo e trabalhe para ele, o povo quer crescer. Então é sobre isso, que você tem que lutar pelo seu sonho, a gente tem a força de vontade, corra atrás desses objetivos, não procrastine, lute, tenha força, tenha ânimo, é por você, é sobre você, você tem que estar lutando por você. Se você não lutar, ninguém vai lutar não. É um desânimo quando se trata do pessoal, é um desânimo, é uma preguiça, é uma falta de coragem, coloca desculpa em tudo. E sempre está criticando, sempre está colocando defeito, em vez de agir, em ter força de vontade por ela mesma. E é isso que eu venho observando, meu Deus. Eu também já tive essa fase da minha vida de procrastinar, de deixar meus sonhos para depois, de lutar mais o sonho dos outros. Hoje eu me arrependo amargamente, entendeu? De ter focado tanto no outro ser humano e esquecido de mim. Muitas das vezes eu fiz isso. Esqueci dos meus sonhos, meus objetivos, meus focos. Abri mão. Me dediquei tanto a outras pessoas e esqueci de mim. Esqueci dos meus sonhos, do meu futuro. E é isso. Tenha força de vontade de lutar por você. Se você não lutar por você, ninguém vai chegar para lutar por você, não. É você e Deus. Deus e você, mais ninguém. Tenha ânimo, tenha força, se apegue com Deus. Peça a Deus sabedoria, discernimento, força, que Deus é a nossa força. Se você está se achando fraca, que não tem mais força para lutar pelos seus sonhos, peça a Deus que Ele lhe dê forças para você continuar, mas não desista. Foque em você, só foque em você. Tenha pensamento positivo, tenha ânimo, minha gente, é sua vida. Tenha ânimo por você mesma, se ame, lute pelos seus sonhos. Não deixe ninguém dizer que você não pode lutar pelos seus sonhos. Tenha força de vontade, corra atrás. Se você não correr, ninguém vai correr não. E é sobre isso, gente, é sobre isso. Lute, não espere que ninguém lute pelos seus sonhos, porque ninguém vai ter a mesma força de vontade de lutar pelos seus sonhos se não for você. Ninguém vai fazer perfeito, direito, com mais eficácia, se não for você. Então não abdique dos seus sonhos, não abra mão, corra, lute e persevere. É sobre isso. E esse foi o tema de hoje do vídeo. E não procrastine, lute, agradeça a Deus por tudo, né? E seja sempre positiva, que tudo vai dar certo. E lembre-se, seja grato.